E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa nova playlist do canal Revisões Aula Paraná. Aqui nós vamos estar fazendo revisões aula por aula das que são dadas lá pela televisão ou pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná. Nesse vídeo aqui nós vamos iniciar a revisão para a primeira série do ensino médio. Vamos a essa revisão então, depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui nós vamos ver grandezas físicas, sistema internacional, cinemática e seus principais conceitos e velocidade. Iniciamos aqui então com a ideia de grandeza física. Aqui no texto nós temos que grandezas físicas podem ser eventos ou fenômenos que são descritos por um número e associados a uma unidade de medida. Bom, eu gosto de definir grandezas físicas como tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. Se eu meço, eu represento com um número. E se eu uso um instrumento de medida, esse instrumento automaticamente vai me dar uma unidade de medida também. Então essas duas definições, elas são associadas entre si, elas se completam, tudo bem? Porém, tem que ficar muito claro para vocês uma coisa. Temperatura é uma grandeza física. Massa é uma grandeza física, distância é uma grandeza física, tudo isso pode ser medido, pessoal. Porém, sentimentos não podem ser medidos. Sentimentos, emoções e sensações humanas não são consideradas grandezas físicas, como por exemplo, saudade, amor, carinho, afeto, isso não pode ser medido por um instrumento. Temos aqui a ideia de grandezas escalares e vetoriais. Bom, a ideia aqui é a seguinte: grandezas escalares, elas podem ser representadas na sua totalidade apenas com um número e a sua unidade de medida respectiva. Por exemplo, massa. A massa de um saco de açúcar é de 5 kg. Veja, 5 kg representa na totalidade a ideia que eu quero passar sobre a massa do saco de açúcar. Já uma grandeza vetorial, ela necessita de algo a mais para ser representada na sua totalidade. Por exemplo, distância. Imagina que você está na rua e um turista te aborda perguntando aonde tem um supermercado. E aí você diz para ele que o supermercado mais perto fica a 500 metros daqui. Bom, para onde esse turista vai? Ele vai 500 metros para frente, ele vai 500 metros para trás, ele tem que virar à direita e andar 500 metros, ele tem que virar à esquerda e andar 500 metros. Então perceba que a ideia de distância, além de ter um número e uma unidade de medida, ela deve conter mais informações para que a pessoa possa entender exatamente aquilo que você quer passar. Então você tem que dar mais informações para esse turista. O supermercado fica a 500 metros seguindo esta rua. O supermercado fica a 500 metros virando a próxima à esquerda. Então você deu, além do número e da unidade, uma direção e um sentido para esse turista. Ou seja, grandezas vetoriais necessitam de módulo, que é o valor numérico, direção e sentido para estarem representadas na sua totalidade. Vamos dar exemplos. Temperatura é uma grandeza escalar. Apenas o número pode representá-la. Tempo é uma grandeza escalar. Apenas o número serve para representá-la. Velocidade é uma grandeza vetorial, porque eu posso ter uma velocidade para frente ou uma velocidade para trás. Força é uma grandeza vetorial, porque eu posso fazer uma força empurrando para a direita ou uma força empurrando para a esquerda. Então essa é a diferença básica entre esses dois tipos de grandezas. Grandezas escalar só tem módulo, valor numérico. Grandezas vetoriais têm módulo, direção e sentido. Sistema Internacional de Unidades de Medidas.
Isso é um padrão de medidas em nível global, definido em razão de 7 grandezas fundamentais. Então existiu uma reunião em 1960 na França, onde eles definiram quais seriam as 7 grandezas fundamentais para se realizar medidas. Isso significa que todo o meio científico deveria utilizar o mesmo tipo de padrão. Quais são as grandezas presentes nesse sistema? Comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Cada uma dessas grandezas possui uma unidade de medida correspondente. Para comprimento é metro, para massa quilograma, para tempo segundo, para temperatura Kelvin, para corrente elétrica ampere, para quantidade de matéria mol e para intensidade luminosa candela. E cada uma dessas unidades de medidas tem o seu símbolo associado a ela. Porque fica chato toda hora que você quiser dizer metros, você ter que escrever metros. Toda hora que você quiser dizer a massa de alguma coisa, ter que escrever quilogramas. Então nós representamos isso com símbolos. Metro, M minúsculo, quilograma, kg minúsculo, segundo, S minúsculo, Kelvin, K maiúsculo. Pessoal, K maiúsculo porque vem do nome de um cientista, tudo bem? Lord Kelvin. Ele que criou essa unidade. Então vem com relação ao seu nome, por isso se usa K maiúsculo. A mesma coisa para a unidade ampere, também se refere a um cientista, por isso o símbolo é um A maiúsculo. Mol, o símbolo é próprio mol, e candela, CD. Porém, esse CD é minúsculo da candela, tá, pessoal? Acredito que teve um errozinho aqui na hora de digitar. Seguindo, então, não existem apenas essas unidades de medidas no mundo. Existe unidade de medida para velocidade, existe unidade de medida para força, existe unidade de medida para trabalho, para energia. Porém, essas unidades elas são chamadas de unidades derivadas do sistema internacional. Por quê? Olha aqui, por exemplo, a grandeza frequência. Essa grandeza frequência ela é medida em Hertz, é a sua unidade. O símbolo do Hertz é o Hz, também com H maiúsculo, porque Hertz é o nome do cientista. Porém, a grandeza Hertz ela também pode ser representada na sua versão mais simples, que é a versão do Sistema Internacional, segundos elevado a -1. Então veja, uma grandeza derivada é uma grandeza que vem de unidades básicas do Sistema Internacional quando elas são associadas entre si. Por exemplo, força. A unidade é o Newton, o símbolo é N, e a representação no Sistema Internacional é quilograma metro por segundo ao quadrado. Energia Joule, potência Watt, carga elétrica Coulomb, luminescência lux e pressão Pascal. Todas elas têm os seus símbolos e a sua representação com base em unidades básicas do Sistema Internacional. Para treinarmos essa ideia de unidades de medida, temos aqui uma letra do Gilberto Gil, chamada Seu Olhar. Na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Gilberto Gil usa na letra a palavra composta ano-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, refere-se a... Pessoal, essa aqui eu vou responder porque nós ainda não vimos a ideia de velocidade, então eu não sei até que ponto ficaria claro para vocês ao que isso está se referindo. Bom, a ideia aqui é a seguinte: ano-luz é uma unidade de medida. Ela é muito usada na astronomia. Com essa unidade, nós estamos medindo um ano em que um objeto esteja se movimentando com velocidade da luz. Então veja, ano-luz na física significa distância, pessoal, a letra C. Por quê? Porque é um ano viajando com a velocidade da luz.
Isso é uma definição de distância na ciência. Mais uma perguntinha aqui então. Dentre as alternativas a seguir, qual representa uma grandeza fundamental do sistema internacional? Pessoal, eu acho que nessa pergunta tem um erro, tá? Eu acredito que a pergunta seria: dentre as alternativas a seguir, qual não representa uma grandeza do sistema internacional? Porque veja, massa é uma grandeza do sistema internacional. Tempo é uma grandeza do sistema internacional. Comprimento é uma grandeza do sistema internacional e temperatura também é uma grandeza do sistema internacional. A única que é diferente das demais é velocidade. Velocidade não é uma grandeza básica do sistema internacional. Por isso a resposta aqui é a letra C. E a pergunta eu acredito que está se referindo a qual grandeza não é base do sistema internacional. Tudo bem? Vamos agora para a cinemática e para a definição de alguns conceitos muito importantes. E o principal deles é a ideia de referencial. Referencial é um ponto a partir do qual você vai analisar ou medir grandezas físicas. E a partir de um referencial nós já podemos definir a ideia de posição. Posição é basicamente a distância que um corpo ou um objeto se encontra de um referencial. E a partir disso, nós podemos emendar a ideia de velocidade, porque velocidade nada mais é do que quando a posição de um corpo muda em relação a um referencial com o passar do tempo. Então vamos recapitular. Você escolheu um ponto que você vai usar para medir as suas grandezas físicas. Esse ponto chama-se referencial. Você escolhe um objeto ou um corpo que esteja a uma certa distância desse referencial. Se você medir esta distância, você tem o que nós chamamos de posição. Se a posição desse corpo em relação ao referencial muda com o passar do tempo, nós podemos dizer que esse corpo encontra-se em movimento em relação ao referencial. Dependendo do tipo do movimento, esse movimento será realizado com uma certa trajetória. Essa trajetória pode ser circular, pode ser retilínea, pode ser curvilínea, pode ser parabólica, enfim, existem diversos tipos de trajetórias possíveis. Porém, tudo isso se dá com base na escolha de um referencial. Agora, a ideia de corpo extenso e ponto material. Bom, isso é muito simples. Corpo extenso é quando as dimensões de um corpo influenciam naquele meio em que ele está. E ponto material é o contrário, é quando as dimensões de um corpo não influenciam em nada aquele meio em que ele se encontra. Nós temos aqui um exemplo para tentar deixar essa ideia mais clara. Imagina que você tem um caminhão passando por uma rua. O caminhão tem um tamanho de 50 metros e a rua tem um tamanho de 100 metros. Caramba, o caminhão tem metade do tamanho da rua. É óbvio que na figura 1, o caminhão influencia no meio em que ele se encontra, porque ele ocupa metade daquela rua. Então, na figura 1, eu tenho o exemplo de um corpo extenso. Já na figura 2, nós temos esse mesmo caminhão de 50 metros em uma estrada que liga as cidades de São Paulo a Rio de Janeiro. Se você for avaliar os 50 metros do caminhão em relação ao tamanho total desse percurso, fica claro que ele não influencia naquele meio, porque ele é muito pequeno em relação ao tamanho total da estrada. Então, na figura 2, nós temos o exemplo de um ponto material. E aqui entra a parte importante. O mesmo objeto, o mesmo corpo, pode ser em um certo lugar corpo extenso e em um certo lugar ponto material. Tudo vai depender do meio em que eu estou analisando, pessoal, tudo bem? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Seguindo então, vamos agora falar um pouco sobre repouso e movimento. Definimos como movimento quando a posição de um corpo a um referencial muda em relação ao tempo. Ou seja, o repouso é o contrário disso.
Dizemos que um corpo está em repouso quando a posição dele não muda em relação a um referencial ao longo do tempo. Temos uma atividade aqui então. Dentro de um ônibus que se movimenta da esquerda para a direita com velocidade constante, uma menina lança para cima uma bolinha que sobe e volta à sua mão. Nesse mesmo momento, uma pessoa parada na calçada vê o movimento da bolinha dentro do ônibus. Letra A. Descreva a trajetória da bolinha de acordo com a visão da menina no ônibus. E letra B. Descreva a trajetória da bolinha de acordo com a visão da pessoa parada na calçada. Pessoal, vamos lá. Imagina que você está dentro do ônibus e está segurando uma bolinha e você vai lançar verticalmente para cima essa bolinha. Assim, né? Verticalmente para cima. Bom, essa bolinha vai subir e essa bolinha vai descer e vai voltar à sua mão. Como você vai enxergar a trajetória da bolinha? Eu acho que fica claro para todo mundo que a bolinha vai subir e a bolinha vai descer. Essa é a trajetória. Então a trajetória é vertical. Em um momento para cima e em outro momento para baixo. O grande lance aqui está na questão B. Porque eu quero saber qual é a trajetória da mesma bolinha vista por alguém que está fora do ônibus, vendo você lançar a bolinha para cima com o ônibus em movimento. Caramba, isso parece ser um pouco complicado, mas vamos tentar facilitar. Imagina que isso aqui é o ônibus e o ônibus vai andar em movimento nessa direção. Você está aqui com a sua bolinha na mão. E aí, você vai, enquanto o ônibus se move, lançar a bolinha para cima e lançar a bolinha para baixo. Nesse caso, você que está observando aí pelo teu celular ou pelo seu computador, é a mesma coisa que estivesse na calçada olhando o movimento. E a minha mão, com a bolinha subindo e descendo, representa a menina dentro do ônibus lançando a bolinha para cima. Então, você observando o movimento na tela, qual é a trajetória da bolinha? Eu imagino que você tenha chegado à conclusão de que a trajetória da bolinha é uma parábola. A bolinha vai descer e subir, só que ir para frente ao mesmo tempo. Então, ela vai subindo para frente e descendo para frente. No próximo slide aqui, nós temos exatamente essa resposta. A menina e a bolinha movem-se junto do ônibus. Portanto, a menina verá a bolinha subir e descer. O observador externo verá a bola descrevendo uma trajetória parabólica, que é esse movimento aqui, pois, além de cair, ela move-se acompanhando o movimento do ônibus. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, comenta aqui embaixo que eu tento ajudar mais vocês, tudo bem? A ideia de deslocamento agora. Pessoal, aqui nós precisamos prestar muita atenção. Porque nós temos na física 3 definições parecidas: posição, deslocamento e distância percorrida. Tudo bem? O que ele está dizendo aqui como deslocamento é que você só vai considerar o ponto de partida e o ponto de chegada de um movimento, independente da trajetória realizada pelo objeto entre esses pontos. Com essa figura, nós podemos observar essa ideia de uma maneira mais clara. S0 é a minha posição inicial e o movimento foi realizado seguindo essa trajetória tracejada aqui, ok? Até chegar no ponto S, que é o meu ponto final. Então, para acharmos o deslocamento efetuado por esse objeto, basta você fazer um caminho em linha reta do S0 para o S. E esse cara nós chamamos então de ΔS. Nós podemos calcular isso matematicamente, utilizando essa expressão aqui, onde ΔS, deslocamento ou variação da posição, é como eu prefiro chamar, é igual ao ponto final, onde eu cheguei, menos o ponto inicial, o ponto de onde eu saí. Com base nisso, nós podemos definir agora a ideia de movimento progressivo e movimento retrógrado. Bom,
Movimento progressivo é quando a minha distância em relação ao referencial ela aumenta. E movimento retrógrado é quando a minha distância em relação ao referencial diminui. Vamos a um exemplo. Imagina que a sua casa é um referencial. Você sai da sua casa para ir comprar pão e volta para a sua casa. Durante o seu caminho de ida até a panificadora, você tem um movimento progressivo, porque a sua casa é o referencial, então você está se distanciando da sua casa. Você está aumentando a distância em relação ao referencial, movimento progressivo. Já quando você estiver voltando para a sua casa, você vai ter um movimento chamado regressivo ou retrógrado, porque agora a distância sua ao referencial, que é a sua casa, está diminuindo, porque você está voltando para o ponto de saída, você está se aproximando da origem desse movimento. Então, quando o movimento acontece de maneira que a distância até o referencial aumente, chamamos de movimento progressivo. Quando a distância até o referencial diminui, chamamos isso de movimento retrógrado. Temos aqui então um exercício, tá? Esse exercício eu vou pedir para que vocês não tentem fazer, por um único motivo. Ele fala da ideia de velocidade, porém nós ainda não chegamos na ideia de velocidade, tudo bem? Então não adianta eu tentar resolver um exercício que usa uma ideia que nós ainda não vimos. Então nós vamos simplesmente passar dele e no momento oportuno a gente retorna. Vamos agora então para a definição de velocidade. Pessoal, velocidade nada mais é do que a relação entre duas grandezas físicas, distância e tempo. E como que nós fazemos esta relação? Por meio de uma divisão, pessoal. Então, velocidade representado pela letra V, ela é definida como o deslocamento dividido pelo tempo. Então, se eu quero saber qual é a velocidade de um objeto, basta eu pegar o quanto esse objeto se movimentou e dividir pelo tempo gasto para realizar este movimento. Desta maneira, nós podemos determinar a velocidade. Essa velocidade ela é dividida entre velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média ela é utilizada para descrever movimentos longos. O movimento de um carro viajando em uma estrada, o movimento de um avião indo de um aeroporto a outro. Já a velocidade instantânea ela é utilizada para representar a velocidade no exato momento de um determinado movimento. A diferença entre elas vai ficar mais clara com os próximos conteúdos, onde nós vamos começar a trabalhar de uma maneira mais direta com a ideia de velocidade. Por ora, basta ficar essa relação, que velocidade é a distância percorrida ou o deslocamento efetuado dividido pelo tempo. Qual tempo? O tempo gasto para percorrer aquela distância. Uma vez definida agora uma nova grandeza física chamada velocidade, nós precisamos definir a unidade de medida que é utilizada por essa grandeza. De acordo com o sistema internacional, a unidade padrão para velocidade é o metro por segundo. Porém, essa não é a unidade de medida mais usual que nós temos. É muito comum nós olharmos em uma placa na rua que indique o limite de velocidade e essa indicação está realizada em quilômetros por hora, gente. Isso mesmo, é como os automóveis medem as velocidades nos velocímetros. É a nossa maneira mais comum de representar a velocidade de um movimento. Então é necessário sabermos transformar uma unidade em quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa. E essa relação está estabelecida aqui. Veja, para eu transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta eu fazer uma divisão por 3,6. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta eu fazer uma multiplicação por 3,6. E aí vocês podem me perguntar, da onde vem esse 3,6?
O 3,6 vem da relação entre hora e segundo, que é 3.600, e quilômetro e metro, que são 1.000. Quando você pega 3.600 e divide por 1.000, dá 3,6. Então, para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Ah, mas vai ser sempre por esse valor? Sim, sempre por esse valor. Basta fazer a divisão ou a multiplicação. E aí, para a gente finalizar, nós temos um exercício aqui. Esse exercício eu vou deixar para que vocês façam e eu estarei corrigindo em um outro vídeo, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos. Até a próxima!